Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Neste bloco, nós vamos conversar sobre atos administrativos, mais especificamente sobre o conceito e os requisitos que todo ato precisa ter para ser considerado válido. Esse é um tema central no direito administrativo e aparece o tempo todo em provas, então vale muita atenção. Vamos começar com uma ideia simples. Pense na administração pública agindo no dia a dia. Quando ela concede uma licença, aplica uma multa, nomeia um servidor ou autoriza o funcionamento de um estabelecimento, tudo isso acontece por meio de atos administrativos. Em outras palavras, o ato administrativo é a forma como a vontade da administração se manifesta para produzir efeitos jurídicos imediatos, sempre com base na lei e voltada ao interesse público. Agora, faça uma pausa rápida e reflita. Qualquer agente pode praticar qualquer ato? Claro que não, e é exatamente por isso que a lei estabelece os requisitos do ato administrativo. O primeiro requisito é a competência. Competência é a autorização legal para agir. O agente público só pode praticar atos dentro dos limites que a lei permite. Imagine um servidor que decide conceder uma licença sem ter poder para isso. Mesmo que a intenção seja boa, o ato nasce com problema. O segundo requisito é a finalidade. Todo ato administrativo deve buscar o interesse público previsto em lei. Aqui é importante pensar: para quem esse ato está servindo? Se a resposta for interesse pessoal, amizade ou perseguição, temos desvio de finalidade, e isso torna o ato ilegal. O terceiro requisito é a forma. Forma é o jeito como o ato aparece para o mundo. Em regra, o ato administrativo deve ser escrito e respeitar as formalidades legais. Isso garante segurança, controle e transparência. Já imaginou decisões administrativas sem registro algum? Seria um caos. O quarto requisito é o motivo. Motivo é a razão do ato existir. São os fatos e o fundamento jurídico que justificam a decisão. Por exemplo, um motorista comete uma infração. Esse é o fato. A lei que prevê a multa é o fundamento. Se o fato não aconteceu ou foi inventado, o ato pode ser anulado. Por fim, temos o objeto. Objeto é o resultado do ato, aquilo que ele determina, concede ou proíbe. Esse resultado precisa ser lícito, possível e compatível com a lei. A administração não pode conceder algo que a lei proíbe. Perceba como tudo se conecta. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto precisam estar presentes ao mesmo tempo. Se um deles falhar, o ato pode ser inválido. Em prova, a banca adora explorar exatamente esses detalhes. Sempre que estudar esse tema, tente trazer exemplos do cotidiano administrativo. Isso facilita muito a compreensão e ajuda a fixar o conteúdo. Agora vamos falar dos atributos e espécies dos atos administrativos. Vamos começar com os atributos. Pense comigo por um instante. A administração pública precisa agir com eficiência e autoridade para proteger o interesse coletivo. Para isso, os atos administrativos já nascem com algumas características próprias. O primeiro atributo é a presunção de legitimidade e de veracidade. Em termos simples, isso significa que o ato administrativo é considerado válido e verdadeiro desde o momento em que é praticado. Ele já produz efeitos. Se alguém quiser contestar, terá que provar que existe ilegalidade. Faça uma pausa e perceba como isso evita que a administração fique paralisada. O segundo atributo é a imperatividade. Aqui a administração impõe obrigações ao particular independentemente da concordância dele. Um exemplo bem comum é a multa de trânsito. O motorista não escolhe receber a multa. Ela é aplicada porque a lei assim determina. O terceiro atributo é a autoexecutoriedade. Isso quer dizer que, em determinadas situações, a administração pode executar o ato diretamente, sem precisar de autorização do judiciário. Imagine um estabelecimento funcionando de forma irregular e oferecendo risco à população. A administração pode interditar imediatamente para proteger a coletividade. O quarto atributo é a tipicidade. Todo ato administrativo precisa estar previsto em lei. A administração não pode inventar um novo tipo de ato. Cada atuação segue um modelo legal previamente definido. Agora vamos avançar para as espécies de atos administrativos. Aqui vale redobrar a atenção, porque a banca gosta de misturar conceitos. Os atos normativos são aqueles que estabelecem regras gerais.
Eles orientam a atuação da própria administração e também dos particulares. Pense em decretos e regulamentos que detalham a aplicação da lei. Os atos ordinatórios servem para organizar o funcionamento interno da administração. São ordens, circulares e instruções que organizam a rotina dos órgãos públicos. Eles não criam direitos para o cidadão. Os atos negociais são aqueles em que a administração concorda com a atuação do particular, desde que a lei seja respeitada. Licenças e autorizações são exemplos clássicos. Reflita, a administração analisa e, se tudo estiver certo, permite a atividade. Os atos enunciativos apenas reconhecem uma situação já existente. Certidões e atestados entram aqui. Eles não criam direitos novos, apenas declaram fatos. Por fim, temos os atos punitivos. Esses atos aplicam sanções a quem descumpre a lei, como multas e suspensões, sempre respeitando o devido processo legal. Perceba como entender atributos e espécies torna o estudo mais lógico e organizado. Isso facilita muito na hora da prova. Agora, o assunto da vez é classificação dos atos administrativos. Antes de tudo, pense comigo. Por que classificar atos administrativos? A resposta é simples. A classificação ajuda a organizar o raciocínio e facilita muito na hora da prova. O mesmo ato pode ser classificado de várias formas, dependendo do critério usado, e isso confunde muita gente. Vamos começar pelo critério do destinatário. Aqui nós temos os atos gerais e os atos individuais. Os atos gerais são voltados para um número indeterminado de pessoas. Imaginem um regulamento, que vale para todos. Já os atos individuais têm destinatário certo, como a nomeação de um servidor específico. Pare um segundo e pense, a quem esse ato se dirige? Agora vamos ao critério do alcance. Os atos podem ser internos ou externos. Os internos produzem efeitos apenas dentro da administração, organizando o funcionamento dos órgãos. Um exemplo são ordens de serviço. Já os atos externos produzem efeitos fora da administração, atingindo o cidadão, como uma multa ou uma licença. Outro critério importante é o conteúdo do ato. Aqui surgem os atos vinculados e os atos discricionários. No ato vinculado, a lei já define todos os requisitos. Se eles estão presentes, a administração é obrigada a agir. Pense na concessão de uma licença quando todas as exigências legais são cumpridas. No ato discricionário, a lei permite certa margem de escolha, sempre dentro dos limites legais. É o caso da avaliação de conveniência e oportunidade para realizar uma obra pública. Agora, atenção especial para a formação da vontade. Os atos podem ser simples, complexos ou compostos. O ato simples depende da vontade de apenas um órgão. O ato complexo exige a manifestação de 2 ou mais órgãos para existir validamente, como acontece em algumas aposentadorias. Já o ato composto tem um ato principal e outro que apenas o confirma. Aqui vale respirar fundo e fixar bem, porque a banca gosta muito desse ponto. Por fim, vamos falar da natureza dos atos. Temos os atos de império, os atos de gestão e os atos de expediente. Os atos de império são praticados com autoridade, impondo obrigações ao particular, como multas e interdições. Os atos de gestão colocam a administração em posição de igualdade com o particular, como ocorre nos contratos. Já os atos de expediente são atos internos, rotineiros, usados para dar andamento aos serviços. Agora, finalizando o assunto dos atos administrativos, vamos falar da extinção e convalidação dos atos administrativos. Primeiramente, vamos entender a ideia central. Um ato administrativo não é eterno. Em algum momento, ele pode deixar de produzir efeitos. Quando isso acontece, dizemos que o ato foi extinto, e essa extinção pode ocorrer por vários motivos. A primeira forma é a anulação. Aqui é simples de entender. O ato nasceu ilegal. Se existe ilegalidade, não há escolha. A administração tem o dever de anular o ato, e o judiciário também pode fazer isso. Faça uma pausa e pense. A lei pode conviver com um ato ilegal? Claro que não. Por isso, a anulação desfaz o ato desde o início, como se ele nunca tivesse existido. Agora vamos para a revogação. Aqui a situação muda um pouco.
O ato é legal, nasceu corretamente, mas deixou de ser conveniente ou oportuno. Imagine uma autorização que fazia sentido no passado, mas hoje não atende mais ao interesse público. Nesse caso, a administração pode revogar o ato. A revogação só vale para o futuro e não atinge direitos adquiridos. Outra forma de extinção é a caducidade. Ela acontece quando surge uma lei nova que torna o ato incompatível com o ordenamento jurídico. O ato era válido, mas a base legal desapareceu. Naturalmente, ele deixa de produzir efeitos. Temos também a cassação. A cassação ocorre quando o próprio beneficiário do ato descumpre as condições impostas pela administração. Pense em uma licença concedida com regras claras. Se essas regras não forem cumpridas, a administração pode cassar o ato. Existe ainda a extinção pelo simples esgotamento dos efeitos. Alguns atos já nascem com prazo certo. Quando esse prazo termina, o ato se encerra automaticamente, sem qualquer discussão. Agora vamos mudar um pouco o foco e falar da convalidação. Convalidar significa corrigir um ato administrativo que nasceu com algum defeito, mas que pode ser ajustado sem prejuízo ao interesse público. Aqui é fundamental parar e refletir. Todo vício pode ser corrigido? A resposta é não. A convalidação só é possível quando o vício atinge a competência ou a forma, desde que não haja prejuízo a terceiros nem ao interesse público. Se o problema estiver na finalidade, no motivo ou no objeto, não há o que corrigir. Nesse caso, o ato deve ser anulado. Quando a administração convalida um ato, ela aproveita o que foi feito e corrige o defeito, mantendo os efeitos desde a origem. Isso traz segurança jurídica e evita desperdício de tempo e recursos. Em prova, sempre faça esse raciocínio com calma. O ato é ilegal ou apenas inconveniente? O vício é sanável ou não? Essas perguntas conduzem à resposta correta. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.